dica de hoje é sobre prisão civil do depositário infiel. Olá pessoal, aqui é Ricardo Torques quem fala, eu sou professor de Direitos Humanos e nós vamos debater de forma bastante objetiva as informações essenciais para que você compreenda a tratativa da questão relativa à prisão civil do depositário infiel frente aos direitos humanos. Na verdade, esse é um tema muito importante de direitos humanos porque, em razão da regra que nós temos dentro da Convenção Americana e em razão do status hierárquico desta norma perante o nosso ordenamento jurídico, nós tivemos uma restrição ainda maior à possibilidade dessa prisão. Como você sabe, a prisão civil ela é como regra vedada. Excepcionalmente, ela será admitida, de acordo com o nosso texto literal da Constituição, em duas hipóteses. Aquele que descumpre o pagamento de prestação alimentícia, né, de forma inexcusável, sem alguma razão por fazê-lo, ou também do depositário infiel. É o que diz a Constituição, está lá no artigo 5º. Fora disso, a prisão ela somente é admitida para a hipótese de violação de bens jurídicos de natureza penal. Dentro da esfera civil, não poderá ser admitida. Acontece que a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela trata também da prisão civil. E ela tem um dispositivo que fala o seguinte, dá uma olhada na tela. Ninguém deverá ser, artigo 7º, item 7. Ninguém deverá ser detido por dívidas. Ótimo, é a mesma redação da Constituição, né? Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Lendo tão somente este artigo 7º, item 7, você leva à conclusão de que podemos ou não prender o depositário infiel? Não podemos. Por quê? Porque não está na exceção. Olhando tão somente para a Convenção. E por que isso é importante? Porque a nossa Constituição ela é um pouco menos restritiva. Ela fala, não haverá prisão civil por dívida, salvo, né, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, que é a mesma regra da Convenção, mas aí ela traz uma regra adicional, a do depositário infiel. Portanto, o questionamento que se faz é o seguinte: aplicamos a Convenção, aplicamos a Constituição, o que fazemos? Podemos ou não prender o depositário infiel? Antes disso, é importante que você entenda que essa norma constitucional, ela se apresenta como uma norma constitucional de eficácia limitada. Ou seja, a sua plena aplicabilidade depende de regramento que estabeleça um procedimento em contraditório para que essa prisão do depositário infiel ocorra, para que essa prisão daquele que descumpre a obrigação de caráter alimentar ocorra. E aí o questionamento que você pode estar se fazendo é o seguinte: professor, existe este regramento? Depende. No que diz respeito à primeira hipótese, ao inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, tem sim. Basta que você vá ao Código de Processo Civil, há uma parte específica desse código que diz respeito ao cumprimento de sentença que prevê a possibilidade da prisão, dizendo, olha, se das 3 últimas parcelas houver descumprimento e esse descumprimento for inexcusável, esse descumprimento for voluntário, haverá a possibilidade de prisão por até 3 meses do camarada que não paga a prestação alimentícia. Está lá, no próprio rito do CPC, permitindo defesa, permitindo justificação, entre outros critérios, ou seja, dando ali uma regulamentação de um procedimento específico para que essa prisão ocorra. O questionamento que fica agora é o seguinte: e em relação ao depositário infiel, nós temos esse procedimento? Não, nós não temos. Ou seja, para que ele fosse aplicado de acordo com o que diz a nossa Constituição, nós precisaríamos de uma norma infraconstitucional interna a descrevê-la. Ou seja, seria necessária uma lei ordinária para que tratasse da prisão do depositário infiel. E por que isso é importante? Isso é importante porque nós temos a seguinte situação. Vamos supor que foi editada essa norma, ela está lá. E essa norma, ela vai ou não vai conflitar com o texto do artigo 7º, item 7º da nossa Convenção Americana? Vai. E aí qual que prevalece? Prevalece a norma infraconstitucional interna ou prevalece a regra do Pacto San José da Costa Rica?
Para que você possa dar a resposta adequada a essa questão, você precisa compreender, primeiramente, qual é a hierarquia desta norma internacional perante o nosso ordenamento interno. E aí que entra o STF na jogada. A questão aqui, pessoal, que envolve a internalização dos tratados internacionais, você sabe muito bem que nós temos duas possibilidades. Por quê? Porque nós temos a Emenda Constitucional 45. Antes da Emenda Constitucional 45, entendeu o STF, que todos os tratados internacionais de direitos humanos que passassem pelo procedimento regular de internalização, eles seriam alçados ao status de norma supralegal, vale dizer. Eles não são equivalentes às normas infraconstitucionais internas, seriam, portanto, superiores a uma lei complementar, seriam, portanto, superiores a uma lei ordinária. Só que também seriam infraconstitucionais e, portanto, inferiores à Constituição, de forma que nós teríamos uma terceira faixa, uma faixa intermediária entre a Constituição e entre os atos normativos primários internos. Esse é o entendimento da STF. Por quê? Porque diz o STF que o artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição, disse que o nosso ordenamento jurídico está de braços abertos para receber outros direitos e garantias fundamentais trazidos nas normas internacionais. Por isso, nós não poderíamos deixá-los equivalentes aqui às demais normas internas do país, às demais normas infraconstitucionais. E o que isso implica na prática? Isso implica o seguinte, que se eventualmente essa lei ordinária que nós precisaríamos para impor a prisão civil ao depositário infiel, ela fosse editada, ela não poderia ser aplicada, por quê? Porque existe, olha só que interessante, porque existe uma norma superior, o Pacto de San José da Costa Rica, que é supralegal e que não permitia a contrariedade. Portanto, uma norma infraconstitucional interna, uma lei ordinária que disciplinasse a prisão civil do depositário infiel, esbarraria no Pacto de San José da Costa Rica e seria o quê? Ilegal e não poderia ser aplicado. Esse, portanto, foi o entendimento adotado pelo STF e que depois da análise do caso da prisão civil do depositário infiel especificamente, concluiu com a seguinte súmula vinculante. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Veja, ela não falou é inconstitucional. Por quê? Porque não afronta a Constituição. Né? Nós sabemos que o Pacto de San José da Costa Rica é norma supralegal, e norma supralegal ela é ainda infraconstitucional, embora dentro das normas infraconstitucionais nós tenhamos duas categorias agora, as normas infraconstitucionais internas e as normas supralegais. Como esbarrou numa norma supralegal, ela é o quê? Ilícita. Portanto, por mais que nós tenhamos o dispositivo prescrito na nossa Constituição, ele, de certa forma, ele recebe agora um esvaziamento, ou seja, ele não há margem para a sua aplicabilidade, de forma que você pode ler o dispositivo constitucional da seguinte forma: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável, pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e ponto, acabou-se, tá bom? Por força da interpretação e da cogência das normas supralegais perante o nosso ordenamento. E essa foi a nossa dica final aqui de Direitos Humanos, espero que tenha gostado. Continue estudando conosco, acompanhe as nossas dicas. Claro, se você gostou, deixe o seu curtir, compartilhe nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, vamos todos juntos rumo à aprovação no exame de ordem. Um forte abraço e a gente se vê em breve.